Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí para mais um programa aqui no canal 7x1, hoje para falar da história da Portuguesa Carioca, a Luzinha Carioca aqui, clube quase que centenário. É isso, Rodrigo? Quase centenário, 96, tá chegando. Tá chegando a hora de cortar o bolinho, né? É de 1924, não é isso? Isso, 1924. Beleza, queria que você... Fala aí. Não, eu quero falar que a Portuguesa veio de uma... A Associação Atlética Portuguesa, em homenagem à Associação Atlética Portuguesa Santista. A gente não tem muito a ver com a de Esportos, né? Que é de São Paulo, de fato. A gente tem uma ligação mais ali com a Briosa de Santos. Sim, legal, bacana. Vai falar um pouquinho dessa história aí ao longo do programa. Agora eu queria entender, e aí eu vou jogar essa para a Mari. Um clube de 1924, vocês são novos. Conta para gente começar o programa. Como é que começa a admiração e a adoração de vocês aí pela Portuguesa? A Mari começa, depois o Rodrigo, e o Léo emenda aí depois uma pergunta sobre a história da Portuguesa. Não tinha muito como não torcer para a Portuguesa, até porque é o time do meu bairro, né? Então eu sempre tive essa admiração pela Portuguesa, ainda mais eu que sempre gostei muito de futebol, sempre gostei de acompanhar o futebol alternativo e tudo mais. Então não tinha como não torcer para a Portuguesa, só que tinha aquela questão de eu ir para estádio, porque o primeiro jogo que eu fui eu tinha 16 anos. Né? Então, assim, eu fui começar a ir sozinha para estádio e tudo mais, para o Maracanã, ano retrasado. Então, tinha toda essa questão de ir para estádio e tudo mais, aquela preocupação normal, né? Preocupação de mãe. E acabou que, certo jogo, meu primo, Miguel, que faz parte das narrações do Sou Lusitano, decidiu me levar para um jogo. Na época, a Portuguesa estava disputando para subir para a Série A do Carioca, depois de 13 anos, se não me engano, na Série B. Né? E aí... foi a final da Taça Corcovado, se eu não me engano. Corcovado. Isso, Primeira. A gente disputou 2 taças, né? A Corcovado e a Santos Dumont, se eu não me engano. E aí, na Taça Corcovado, a gente chegou a jogar contra o Americano, que era o nosso rival. É o nosso rival ainda, né? E aí, naquele jogo, a gente ganhou de 5-1, né? Foi uma festa absurda da torcida. E eu, já me identificava por ser insulana, acabei me identificando um pouco mais com o clube, fui acolhida muito bem pela torcida Brava Raça, né? E hoje eu tô aí para contar a história, né? Comento jogos da Portuguesa na página do Sou Lusitano, tenho ainda mais identificação pelo clube, a gente conversa com o presidente conversa com a gente como se fosse o mesmo patamar, né? Como se fosse realmente torcedor. E é uma festa, cara, é uma festa. Legal, bacana. Rodrigo, fala Mário, um pouquinho da sua história aí. A taça é Santos Dumont. Eu fui conferir aqui, porque é Santos Dumont, era uma das turno e a Corcovado era outro. Corcovado era outro. Então a gente ganhou o Santos Dumont em cima do Americano, e aí teve a taça. E perdeu a Corcovado em cima do Americano. Do Americano, foi feio. Eu comecei a gostar da Portuguesa porque eu fui vascaíno, flamenguista, e aí em um momento da vida eu vi que não era muito interessante aquilo para mim. Eu gostava de futebol um pouco, mas eu não tinha aquela afeição 100% pelo clube. No caso, o Flamengo, que eu torci por mais tempo, vamos dizer assim. E aí comecei a acompanhar times pequenos, eu queria entender por que o Bangu caiu de patamar, vamos dizer assim, e o Madureira, queria saber como é que era o jogo, tinha um amigo que ia, montei um projeto chamado Zés Cariocas, acompanhar o Madureira, mas eu vi que não era aquilo. E aí eu comecei a acompanhar a Portuguesa, me apaixonei loucamente desde 2016, fui muito bem recebido no clube, me apaixonei pela Brava Raça, me apaixonei por aquele lugar, por aquele ambiente, e desde então eu só sofro pela Portuguesa. Rodrigo, qual é seu time? Portuguesa, acabou, não tem outro. Não, tá certo, é isso aí, legal. Mas você não é morador da ilha, não? Sou de Oswaldo Cruz, do lado de Madureira. Então eu tô do lado de um dos maiores rivais da Portuguesa, que é o Madureira. Eu tô a 15 minutos eu chego no estádio do Madureira aqui de casa. Não, beleza. E aí, me diz uma coisa. Vocês começaram aí a acompanhar o clube e vocês mergulharam aí na história da Portuguesa, né? Então, Rodrigo, você que já falou um pouquinho aí
no nosso pré-jogo aqui, das camisetas, enfim, quais são as histórias mais saborosas aí da Portuguesa que você tem aí desde do início da sua paixão aí? O que é que você pode falar pra gente? Minhas histórias ou do clube? Do clube. Do clube, então, tem histórias interessantes, assim, tem um rapaz que é da Portuguesa, que é o Fabiano, que ele sabe mais informação do clube do que o próprio clube. Sabe o título que a Portuguesa tem e o clube não fazia ideia. São coisas do tipo. E a Portuguesa, tem uma questão da Portuguesa que o fato da Portuguesa não ser tão, entre aspas, grande no bairro da Ilha do Governador, né, vamos botar num bairro só, porque o clube chegou muito tarde no bairro, né? Então a Portuguesa só chegou só foi para a ilha, começou os jogos na ilha quando estava, se eu não me engano, 400 anos do Rio de Janeiro. Isso nos anos 60 e pouco, por ali. Então demorou muito, a Portuguesa rodou demais. A Portuguesa começou no centro da cidade, foi para Cosmos, foi para Vila Isabel, tem o primeiro estádio da Portuguesa, existe até hoje em Cosmos, que é o Rosita alguma coisa. Esqueci o nome agora certo. Que é um agora que tem jogos amadores e tal, a Portuguesa jogou lá, e o fator interessante é que a Portuguesa lá tem 8 vitórias, 8 derrotas e 2 empates nesse estádio lá em Cosmos. Então tem essas histórias assim. Um dos maiores nossos rivais é o América. Se for pegar todo o fator histórico, o América é um dos clubes que mais ajudaram a gente. E uma vez me perguntaram, até pedi aval ao Fabiano para contar essa história, que é o porquê que o escudo da Portuguesa é essa estrela aqui. O nosso escudo meio da Mari tá errado, atrás de mim também tá errado, porque no lugar dessa bola amarela tem uma esfera armilar. E a ideia da Portuguesa é diferente das outras. Vou até mostrar aqui que eu tenho as blusas da Portuguesa Santista. Da blusa da Portuguesa Santista, se for pegar o escudo, é uma cruz. É uma cruz porque é em homenagem à questão portuguesa. Se você pegar a Portuguesa de Esportes, é a mesma parada. E se você pegar da Portuguesa Londrinense, que ainda não me mandou a camisa, é esse escudo com escrito APL aqui em cima. E a Portuguesa é essa fusão, que é o Brasil com Portugal. Então, a esfera armilar da bandeira de Portugal, a estrela tem a ver, e esse formato tem a ver com o brasão de armas do Brasil. Então, de fato, essa fusão Brasil-Portugal. Que os outros não tem muito isso, é mais Portuguesa, Portugal e tal. A nossa é um pouco diferenciada quanto a isso. Isso aí é a história do Fabiano, não posso contar muito, que vai lançar o livro no centenário. Legal, e aí tem várias. Isso aí é que ele pesquisa por conta própria. Ele é um apaixonado pela Portuguesa, tanto que ele é o nosso torcedor referência. E aí a Portuguesa tem fatos históricos que são recentes também, né? Que a Portuguesa nunca perdeu a noite no Luso Brasileiro. Nunca. Rodrigo jogou muito? Não, 5 jogos. A gente ganhou do Vila Nova 1-0. Tem invencibilidade, né? Invencibilidade. 2017, a gente jogou contra o Botafogo, 0-0. Flamengo, 2-2. Fluminense agora, 1-1. E o Boa Vista, 4-2 agora no Carioca também. Então, são esses pequenos fatores históricos, porque tem várias questões também. O primeiro time a jogar na União Soviética, em 1951, se eu não me engano, tinha até uma bandeira quanto a isso. A Portuguesa ganhou do campeão francês na época. A Portuguesa fazia várias excursões, porque a Portuguesa teve muitos problemas para jogar o Campeonato Carioca. Por isso que a Portuguesa teve essa questão do seu estádio. Teve uma época que o Campeonato Carioca só podia jogar a primeira divisão quem tinha seu respectivo estádio, seu campo, sua sede. A Portuguesa não tinha. Então a Portuguesa ficou muito tempo fora e acabou investindo, vamos dizer assim, em excursões. E por ser time brasileiro, não ter visibilidade lá fora, não tinha internet, não tinha televisão, a rádio não passava jogo do time brasileiro. Então eram os brasileiros que tinham acabado de ser campeões do mundo, tinham o melhor futebol do mundo e tal, indo para lá, podia ser a Portuguesa, o Flamengo ou o meu time aqui da esquina. Mas o pessoal queria ver. E foi nessa brincadeira aí que a gente chegou no nosso maior jogo histórico, que foi contra o Real Madrid. Eu do Real Madrid lá. Essa aí eu vou deixar, porque o Léo já tinha... Foi a única pergunta que ele anotou aí, foi a única coisa que ele pesquisou aí para vir fazer o programa, foi justamente essa. Então, Léo, aproveita, deixa e manda bala. Não foi a única pergunta não, mas vamos lá.
Bom, no dia 4 de setembro de 1969, vocês conseguiram um feito de ganhar do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu por 2-1. Muitas pessoas, né, muitos torcedores, de uma forma geral, não conhecem essa história. Enfim, foi um feito que a própria diretoria atual da Portuguesa gostaria de repeti-lo, né, o encontro, né, fez até um convite via cônsul para que a solicitação uma próxima possível partida seja marcada para 2024, quando a Portuguesa completa 24 anos. Queria saber, assim, para vocês, né, o que significa isso para os torcedores, já ter um clube médio carioca ter conseguido enfrentar o Real Madrid, enfrentar com propriedade e ganhar lá dentro, com casa cheia. Quer falar, Mário? Depois eu vou para a tua história. Você fala... de emoção, então, eu vou falar então o que eu acho dessa ideia da Portuguesa de querer jogar contra o Real Madrid. Aí tu fala da questão histórica. A verdade é que eles peidaram pra gente, né? Porque eles não aceitaram jogar contra a gente. Ficaram com medo, gente. Você brinca muito. Ficaram com medo. Mas, assim, no começo eu falei assim, gente, vão zoar muita gente. E realmente zoaram muito. Não, que isso, cara, vocês estão de sacanagem. Que isso, o Portuguesa querendo enfrentar o Real Madrid. A gente ganharia do Real Madrid de novo. Vou falar mesmo, sendo sincero, com esse time do Real Madrid jogando desse jeito, a gente ganharia deles. Entendeu? Mete 3, né? Boa! Com certeza. Repete o placar, né? Gente, primeiro, porque se tu ganha, se tu joga contra o Real Madrid, tu já tem visibilidade. Entendeu? Se tu ganha do Real Madrid, o que os jogadores vão querer? Né? Com certeza os jogadores querem ir para um time de Série A do brasileiro, querem ir para a Europa, times até que Série C da Europa, de qualquer país da Europa. Mas, enfim, para eles é jogar com a vida ali, entendeu? Então, para mim, a Portuguesa ganharia. Entendeu? Olha que eu nem gosto de arriscar resultado. Mas peidaram pra gente, né? Falaram que não tem como, tudo mais. Tudo desculpa, porque sabiam que o Chayenne ia brilhar num jogo desse, entendeu? Benzema ia chorar num jogo desse, ia ficar olhando assim. Imagina o Neguete no gol. Tu olha o Neguete no gol, tu ia querer chutar pro gol. Mas, falando sério, foi até uma questão mais de marketing, né? Eu acho interessante, que a gente já imaginou que não fosse ser possível, porque não tem dinheiro para ficar levando um elenco inteiro para a Europa, e Real Madrid não vai querer vir para o Brasil jogar, né? Então, é mais pela questão do marketing. Achei legal, né? No começo eu fiquei assim, gente, vamos passar vergonha. Mas depois, analisando um pouco mais, a questão do marketing ajuda bastante, né? De trazer visibilidade portuguesa, trazer à tona essa história da gente ganhar no Real Madrid em pleno Bernabéu. As pessoas não acreditam quando eu falo isso, inclusive. Eu discuto muito futebol, né? Com o pessoal da faculdade e tudo mais. E ninguém, quando eu falo assim, no começo, né? Quando eu falava, não, a gente já ganhou do Real Madrid, o pessoal, cara, você tá de sacanagem com a nossa cara. Que isso? Vocês ganharam do Real Madrid? Cara, pode pesquisar. Pega aí na história, a gente ganhou do Real Madrid. E aí agora eu fico sacaneando todo mundo, né? Tricolor, não, que a Portuguesa, isso aqui, eu falei, meu filho, mas a gente já ganhou do Real Madrid. Entendeu? Aí a gente fica sacaneando e tal, mas as pessoas não levavam fé nisso, de que a gente já tinha ganhado o Real Madrid. Inclusive em pleno Bernabéu, né? Que é mais difícil ainda as pessoas acreditarem. Mas aí eu acho legal que tá tendo essa repercussão, né? A galera tá comentando mais, ainda mais com essa visibilidade da Portuguesa no Carioca, né? Tá vindo mais matérias da Portuguesa, as pessoas estão assistindo mais. Eu influenciei muita gente a querer torcer pra Portuguesa. Já falei para um monte de gente vir nos brasileiros torcer junto comigo quando acabar a pandemia. E é isso, cara, basicamente isso, marketing, né? Essa ideia da Portuguesa de jogar contra o Real Madrid no Centenário foi mais pela questão do marketing. Boa! Vai, Rodrigo. A Portuguesa é uma das poucas equipes que jogaram contra o Real Madrid lá e venceram, né? O maior jogador dessa partida, o maior jogador não, o nome da partida, o maior jogador foi outro, não lembro o nome dele agora, de cabeça assim, mas o Miguel fez os 2 gols no Real Madrid, ele era reserva até o jogo anterior, que foi se eu não me engano, contra o Betis. E aí ele era reserva, entrou no segundo tempo, e aí a Portuguesa estava perdendo, se eu não me engano, 2-0, sei que no final do jogo foi 4-3, foi o maior jogão. E aí o Real Madrid viu, falou assim, o time dos caras não é tão bom assim não, vou chamar para jogar contra a gente. Real Madrid que vinha do tricampeonato espanhol, era uma das maiores equipes do mundo,
até hoje, na época, era consolidada também. E aí o Real Madrid veio jogar, chamou a Portuguesa para jogar, já naquele jogo de entrega de faixa, vai ganhar e não sei o quê, e a Portuguesa surpreendeu metendo 2-0. E aí o Real Madrid veio desesperado, tentou virar o jogo, mas já era. Aos 40 e pouco, o Real Madrid meteu uma bola na trave. Estava 2-1 o jogo. E aí o Miguel não tem nem uma carreira muito grande na Portuguesa. Esse foi o primeiro jogo do Miguel, que fez 2 gols como titular. Então... Um fato curioso também, rapidinho, Rodrigo. O Fabiano, que a gente comentou, que sabe tudo da Portuguesa, teve um filho recentemente e botou o nome do filho de Miguel justamente em homenagem ao Miguel, que jogou na Portuguesa. Podemos imaginar. E A aliás, esposa dele sabe disso? A esposa dele sabe disso? Tá. Então, ele conta a história que a esposa dele chegou com uma lista de nomes e nessa lista de nomes estava Miguel. Então foi isso aí. É esse nome, fechou. Simples assim, né? Simples assim. E Fácil, prático. E, aliás, vocês estão falando aí, a gente vai acompanhando aqui algumas coisas da história da Portuguesa também. O jogo, obviamente, com o Real Madrid, em função da potência que o Real Madrid é hoje, é antológico, né? Mas não foi só o Real Madrid, por exemplo, tem vitória sobre o Benfica. Sobre o Benfica em São Januário, que a gente ganhou até uma taça lá de torneio amistoso. A gente ganhou contra o Benfica, que o Benfica veio. É que a gente sempre foi muito menosprezado, né? A galera sempre chegava assim, português, não sei o quê. E a gente acabou vencendo o Benfica lá em São Januário, numa taça, alguma coisa da vida com o nome de um português aí existente do mundo. Então é um jogo... se eu não me engano, são os 2 principais jogos da Portuguesa históricos. São esse contra o Benfica, que a gente saiu em matéria em jornal lá e tudo, lá em Portugal, a galera falando da gente. E esse contra o Real Madrid. Pô, e ainda, tem essa discussão que a Portuguesa fez. A Portuguesa jogou contra o campeão francês na época, que era o maior time francês, que era o Sequi Reims. Esqueci o nome que fala. Sequi Reims, no futebol europeu. E aí a Portuguesa venceu esse time que era a sensação lá da França. Não seria o Rennes, não? Acho que é só isso o nome. Mas tem alguma parada no início ali que eu não sei o certo. Não, e além desses jogos que você falou, tem Wisla, Cracóvia também, tem um jogo contra o Barcelona. Sim. A gente não perdeu para o Barcelona nem para o Real Madrid. Real Madrid a gente ganhou, o Barcelona tirou o empate. Pô, tá achando que português é pouca coisa, né? Não, já pode tirar uma onda aí com o Santos, com o Vasco, né? Porra, enfrentaram esse time e ganharam. E outra parada, eles pegaram o Real Madrid, Barcelona em outro lugar. A gente pegou lá. O Real Madrid jogou no Santiago Bernabéu e o Barcelona jogou num estádio que era antes do Camp Nou. Não era no Camp Nou, mas era no estádio anterior do Barcelona. Então, pô, a gente tem moral, a gente pode jogar uma graça aí. A gente já pode sacanear Santista também, né? Porque assim, eu sacaneio quase todos os times, cara. O Flamengo não tem como sacanear, porque é na situação que tá, né? Não tem muito o que falar. Mas, por exemplo, Breve a gente começa. Pô, mas o Flamengo já teve as suas derrapadas também. Sei, eu lembro. Então, pera lá. Lembro bem. Futebol, eu costumo dizer o seguinte, é cíclico. Então, independentemente, e principalmente para time grande, putz, meu Deus do céu, ó, é só a gente pegar o pano, não é a pauta aqui do nosso programa, mas se a gente pegar uma série de clubes brasileiros que hoje estão em baixa, já tiveram grandes conquistas e vice-versa. O Santo André, por exemplo, já chegou muito longe e hoje a gente ganhou a Copa. Mas tem um fator que é time de bairro. Nenhum time de bairro chegou muito longe na nova formatação. Tem isso. E a gente é um time de bairro. Tem isso Esse também. é o problema. Ótimo saber disso. Muita esperança que eu tenho daqui para o futuro. Boa, não, mas as histórias são sempre isso. Pode falar. Essa questão de história, a Portuguesa, se eu não me engano, foi 2012, por aí, ela estava pelo último jogo para poder cair para a Série C do Campeonato Carioca. E não caiu. Hoje estava até conversando no grupo, porque teve um WO e um clube foi no lugar, foi o Goitacás. Caiu para a Série C no lugar da Portuguesa.
Foi WO duplo, não foi? Acho que foi. Sei que teve questão do Foi, WO. dois times não entraram. E aí teve essa questão dos pontos e tal, que perde ponto aqui, perde ponto ali, a Portuguesa ficou. E você imaginar que em menos de 10 anos depois a Portuguesa está jogando uma semifinal de Campeonato Carioca é absurdamente inimaginável, porque a Portuguesa teve muito problema com o antigo presidente, tirando essa chapa de agora, que é o Marcelo e o João. Antes deles tinha um outro, Antônio Augusto, se eu não me engano, que deixou a Portuguesa numa falência divina. A Portuguesa não tinha boas equipes, não tinha uma boa organização, e por aí vai. Então, hoje em dia, eu estava conversando com o Fabiano nessa época, há pouco tempo, que assim, eu queria muito ter vivido, talvez, a época do Real Madrid, a época do que fazia excursão e tal, mas eu não teria tanto acesso à Portuguesa, eu não saberia como é que foi esses jogos, eu ia ficar nessa situação ali, de só ver jornal e não ver o jogo lá fora. E, querendo ou não, historicamente, essa fase agora é a melhor fase da história da Portuguesa. Não existiu outra melhor, e nem próximo a isso. Já que vocês estão falando aí da melhor fase da história da Portuguesa, e a Mari já deu aí alguns spoilers, né? Um dos principais adversários, que é o americano, coisa e tal. Queria que vocês falassem exatamente dessa atual fase aí, o que Portuguesa tá, melhor campanha aí no futebol carioca, né? A melhor campanha da história da Portuguesa. Queria que melhor vocês time da Zona Norte, hein? Tá vendo? Ó o carimbo aí, ó. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também. Quais são os principais rivais aqui no Rio de Janeiro? Jogos históricos pelo Campeonato Carioca, enfim, torneios nacionais que a Portuguesa tem participado aí, que tenha tido grandes feitos. O que vocês podem falar dessa fase mais recente? Cara, Fala aí, então, agora a gente só tem Flamengo e Fluminense, né, como rivais, o resto nem Botafogo vai. Boa! Olha a corneta! Não, gente, mas realmente, nesse ano, os nossos rivais foram Volta Redonda, inclusive a gente perdeu para o Volta Redonda de 1-0 no Campeonato Carioca. Então, nossos rivais, entre aspas, o né? Madureira também. Mas aí o jogo do Madureira eu não preciso nem comentar. Foi uma coisa... Jesus, mano. Mas o jogo contra o Volta Redonda foi feio também, né? Que a gente estava com um a mais quase o jogo inteiro. E a gente conseguiu perder para o Volta Redonda de 1-0, mesmo atacando muito, tendo maior passe de bola, maior finalização, enfim, em casa. O Flamengo, né? Não deixa de ser a rival de todos os times do Rio. E o Fluminense, né? O Vasco a gente bateu de frente. O Botafogo a gente só não bateu de frente com vitória porque a arbitragem deu aquela ajudada, né? Expulsou um jogador nosso. Para mim foi tudo bem, é discutível a expulsão do Muniz no jogo contra o Botafogo, mas teve um gol do Julián que não validaram e foi gol legal, né? Eles falaram que tocou no braço, tocou no joelho. Uma confusão, era pra gente ter ganhado aquele jogo. Golaço de Chaene, inclusive, brilhando todo o jogo. Então, para mim, esses são os atuais rivais da Portuguesa, né? São os times que batem de frente. Flamengo, Fluminense e Volta Redonda. No caso, é o G4 do Carioca, né? E é isso, cara, é isso. Quanto à questão do cenário nacional da Portuguesa, eu nunca imaginei que a gente fosse jogar assim. Nesse período, né? Eu tô há uns 6 anos na Portuguesa. Eu não imaginei que em pouco tempo a gente jogaria uma Copa do Brasil, por exemplo, né? E ano que vem a gente está jogando uma Copa do Brasil. E a Série B a gente já está acostumado, né? Pela questão da gente sempre conseguir pela Copa Rio, porque a gente quase todo ano está na Copa Rio, né? E os finalistas ou escolhem ou entre Série D ou Copa do Brasil. E para quem vence, né? Geralmente a Copa do Brasil é melhor pela questão financeira. Então, a gente acaba sempre jogando a Série D do Brasileiro. Ano passado a gente estava bem iludido, né? E a gente acabou tomando uma porrada assim na cara na última rodada. Não dependia da gente, infelizmente, o resultado, né? Era um jogo entre Cabo Friense e Cascavel. É triste até falar, a gente nem conseguiu fazer a narração do jogo da Portuguesa, porque roubaram um negócio de internet lá do estádio do Toledo, que é o time lá do Paraná.
A gente narrou o Cabo Friense e Cascavel. O Cascavel não podia ganhar esse jogo e a gente passava de fase, né? Que tem as pré-oitavas. É tanto time na Série D, tem pré-oitavas. E aí, o juiz deu, sei lá quantos minutos de acréscimo, quase 9 minutos de acréscimo. O né? gol saiu aos 58. O gol saiu no último lance, uma falta que não teve, não foi falta. Nem filmaram o gol. A câmera não chegou a filmar o gol. E aí, gol do Cascavel no último lance, chorei, passei mal. Porque foi realmente Eu passei uma porrada mal muito nessa. grande. Né? Eu já vi, por exemplo, o Português ser eliminado pelo RT, né? Um time que é grande lá em Minas Gerais. Foi triste demais aquele jogo, inclusive foi em 2017, né? Porque o Flamengo estava alugando estádio lá aqui no Uso Brasileiro. Enfim, eu já vi a Portuguesa passar por muitas coisas. Eu não imaginei que a Portuguesa fosse estar numa fase tão boa. Claro, né? Que a longo prazo, talvez, mas eu não imaginei que em tão pouco tempo, né, a Portuguesa fosse conquistar tantas coisas. E é o que eu falo pro Rodrigo. A gente está vivendo a história, sabe? A gente não viveu a época do Real Madrid, né? Que até então era histórico. Ainda é, mas, de certa forma, não a Portuguesa em si, né? A história da Portuguesa no cenário brasileiro, no cenário carioca. E é o que eu falo, a gente está vivendo a história, isso emociona até quando a gente fala, porque eu não imaginei que eu fosse viver a história da Portuguesa, chegar para os meus filhos, meus netos e falar, ó, mamãe e vovó viveu a história da Portuguesa. E tomara que a gente viva mais ainda, né? Mas assim, eu estava no momento que a gente teve essa primeira grande conquista, né? E é isso, é torcer para dar tudo certo no ano que vem. A gente já não joga a Copa Rio esse ano, né? Porque eu tô até me achando agora, porque a gente não precisa jogar a Copa Rio agora, porque a gente já está classificado para a Série D do Brasileiro e para a Copa do Brasil, né? Então é uma alegria que não cabe nem no peito, sabe? A gente não depender de nenhuma competição para garantir vaga em outras, né? E aí, Rodrigo, para você? O que a Mari. Vou continuar o alfinetando da Mari. O Fluminense é a equipe de maior investimento do Rio que a gente mais venceu. Nosso maior freguês dos times grandes. E as nossas maiores goleadas contra times grandes foi, de fato, contra o Fluminense. 4-1 em 61, no São Januário, que a gente ganhou. E agora 3-0 no Campeonato Carioca, no Maracanã, que a gente ganhou também. Questão histórica da Portuguesa, também não imaginaria a gente estar vivendo isso agora, não. Parando para pensar, eu pensei que ano passado era um ano muito bom da gente. Eu falei, caraca, a gente não conseguiu acesso para a Série C esse ano, caraca, ano que vem já era. E não foi, já era. O já era, para mim, já tá no ano que vem. Fala assim, pô, agora todo mundo jogou muito bem, vai ser vendido. Tem isso, né? O Flamengo, quando tem jogador bom, fala assim, não, tem que manter o cara e tal, ou então vende para ganhar dinheiro. A gente tem que vender para ganhar dinheiro, mas a gente não sabe o que vai acontecer na frente, porque o dinheiro da gente é bem pouco. E antes, só para voltar um pouquinho na conversa, eu pedi ajuda dos universitários aqui, e aí a história do Real Madrid tem uma complementação. A Portuguesa chegou no Santiago Bernabéu e fizeram o bicho da Portuguesa ser, se eu não me engano, o dobro ou 5 vezes mais do que seria o normal se a Portuguesa ganhasse do Real Madrid. Pô, Então, voltou todo mundo bem aí. Então a galera entrou no jogo com fome para ganhar. E aí, por isso que ganhou, tanto que a Portuguesa, quando acabou o jogo, teve uma festa no hotel absurda, a galera bebendo, curtindo, feliz. E aí, 2 dias depois, teve jogo, se eu não me engano, contra o Sevilha. A Portuguesa perdeu, o Sevilha ou o Sassuolo, não sei, algum time espanhol. Perdeu de 2-1. Mas teve esse fator. E a Portuguesa também tem uma história interessante. Nesse que jogo ganhou contra o campeão francês, foi uma excursão em 55. A Portuguesa teve 11 jogos sem perder. E dentro dessa história toda, a Portuguesa teve um massagista como goleiro. Porque o goleiro, se não me engano... Como assim? Porque eu penso a história do Fabiano contando no outra live que ele falou. Que o goleiro, se eu não me engano, ele tinha uma prova, ele fazia faculdade de alguma coisa aqui no Rio, se eu não me engano, medicina. E aí ele não podia ficar pro jogo. Então ele tinha que voltar antes do que a delegação inteira. Então ele voltou, se eu não me engano, o outro goleiro se machucou, não tinha quem jogar. Quem foi pro gol foi o massagista, que não era alto,
e pegou e às vezes ficou 11 jogos sem perder. Ganhando campeão francês, ganhando contra seleções, jogando contra outras equipes grandes. E foi se mantendo e foi indo. Mas essa questão do Campeonato Carioca, para a gente, é muito importante. É mais importante o Campeonato Carioca, de fato, do que, sei lá, um nacional. Para mim, não. Para mim, eu gosto muito do Campeonato Nacional. Mas o Campeonato Estadual, de fato, para a equipe, para a instituição, é muito importante, porque dá mais financeiro do que uma Série D da vida, por exemplo. Legal, bacana. Vai, Léo. Bom, eu queria falar com vocês, o estádio Luso Brasileiro foi palco algumas vezes de interferência externa. O que eu quero dizer isso, né? Em 2005 teve a Petrobras, 2016, se não me engano, o Botafogo montou uma estrutura tubular lá para ampliar a capacidade, e em 2017 o Flamengo. Como é que vocês, do ponto de vista do torcedor, vê a sua casa, digamos assim, ser invadida com cores de torcidas de clubes adversários, mas, do outro lado, vocês também faturaram, né? Teve um empréstimo ali, a cessão do espaço para que seja explorado. É legal, assim, vocês gostariam de ter mais parcerias ou não? Pô, a gente caracteriza a história do clube, a casa, enfim. Como é que é essa questão do ponto de vista do torcedor da Portuguesa? Deixa eu só fazer uma complementação nisso que o Léo está perguntando. Além disso, da questão, como é que vocês veem isso, do ponto de vista econômico-financeiro, o aluguel do estádio, enfim, toda essa engenharia trouxe benefício para que vocês hoje estivessem vivenciando essa fase aí da Portuguesa? Então, rapidinho. É só a questão vou falar assim, mais ou menos como funciona em volta do estádio, para vocês terem uma noção do que a gente está falando. A ilha, como a galera já sabe, só tem uma entrada e uma saída. Então, quando tinha jogo, era um inferno aqui, né? Então, assim, eu, por exemplo, faço faculdade na UFRJ aqui no Fundão. Aqui do lado, né? Para voltar da faculdade, ou eu voltava muito antes, ou eu pegava engarrafamento mesmo. Já cheguei a voltar no ônibus, na época que o Flamengo alugava o estádio, que o cara estava bebendo no ônibus, só que estava tão engarrafado que o cara parou, pediu pro motorista abrir a porta para ele fazer o que ele tinha que fazer do lado de fora, né? Porque ele não estava se aguentando, e voltar. Assim, beleza, já hein? várias vezes. Então, assim, a questão de mobilidade nele ficou um caos mesmo, né? Para morador da ilha é ótimo, porque a maioria pode vir a pé, pegar um Uber, ter essa mobilidade, né? Dentro da ilha é tranquilo. Agora, para quem vem de fora, ou quem quer sair da ilha, quem quer entrar na ilha, não sai nem entra, entendeu? É péssimo quanto à questão mesmo de trânsito, né? Então, começou com Botafogo, né? Tiveram várias confusões, inclusive do lado de fora do estádio, e lá tem um condomínio enorme perto do estádio, e sempre alguém reclamava, né? Tinha que ter acesso, tinha que ter inclusive para entrar de carro lá na rua, tinha que ter uma plaquinha dizendo que era morador, né? Enfim, teve tudo isso. O Rodrigo depois pode até comentar sobre isso, e enfim. Cara, foi assim, é estranho, né? A gente vê uma arquibancada móvel, por exemplo, em preto e branco, né? A gente que tem as cores branco, né? As camisas brancas, mas predominantemente o vermelho e o verde. Você vê uma arquibancada preta e branca, assim, estranho. Mas, enfim, passou a questão do Botafogo, a gente ganhou até uma grana e tudo mais. Aí veio o Flamengo. A questão que me incomodou muito foi a torcida querer botar um nome no estádio. Chamar de Ilha do Urubu, né? Enfim, me incomodava muito quando as pessoas falavam Ilha do Urubu. Não é Ilha do Urubu. O estádio é Estádio Luso Brasileiro. É o estádio da Portuguesa. Entendeu? Por exemplo, o Independência, que é do América Mineiro. Os atleticanos não chamam de Arena do Atlético, Arena do Galo. Não, porque é o Independência. É o estádio do América Mineiro. Então, me incomodava muito, eu me sentia muito incomodada quando falavam Ilha do Urubu, Ilha do Urubu. Tudo bem, é o estádio que está sendo posto em cenário nacional, mas
é o nosso estádio, entendeu? É para respeitar a nossa história. E muitos flamenguistas não respeitavam isso. Quando eu falava, não, estádio Luz Brasileiro, não, que vocês não eram nada antes do Flamengo botar a arquibancada lá, me incomoda muito. E você vê, a Portuguesa tem uma história, assim, claro, altos e baixos, mas você vê que tem muita história, mas as pessoas não valorizam isso. Até que, em 2018, teve um mini furacão aqui na ilha, inclusive foi no dia do meu aniversário. Eita. E aí, foi um horror, né? Eu tava comemorando meu aniversário e meu amigo mora em frente, o portão da casa dele voou pela rua. Foi uma bagunça geral, as árvores todas caídas no chão. Na época foi até triste que a minha avó da Síria, né, tava com um problema, a gente recebeu um telefonema fixo na época, a gente tava sem luz, sem nada. Acabou que no estádio caíram os refletores, uma bagunça total. E o Flamengo, para não arcar com os custos, decidiu acabar o contrato e não ajeitou o Luz Brasileiro. Né? Eles tiraram as arquibancadas móveis, né, que eram deles, e deixou ali. Inclusive, a gente ficou 1 ano sem poder jogar no Luz Brasileiro por causa disso. A gente não tinha os refletores, não tinha como jogar, né? E a gente acabou mandando os jogos todos para a Moça Bonita, quase todos para a Moça Bonita. Então, pela questão, botamos o Luz Brasileiro em destaque, né? Um estádio em destaque, ok. Né? Teve uma grana rolando e tudo mais, claro que pode ter ajudado o clube, mas eu achei que foi de muito mau grado, assim, foi muito complicada essa questão do Flamengo simplesmente largar o estádio do jeito que estava, na situação que estava, e deixar a Portuguesa que se vire. A gente consertou os refletores a tempo de jogar contra o Botafogo aqui na ilha, né, no Campeonato Carioca do ano passado. Foi, inclusive, depois dessa pausa da pandemia. E, inclusive, teve até uma confusão que o Paulo Autuori, muito chato, inclusive, meu Deus do céu, que é me chato, ficou reclamando, falando que não podia ter jogo aqui na ilha, que é muito estranho ter jogo contra o Botafogo aqui na ilha, arrumaram rapidinho os refletores, isso aqui. Enfim, começou a falar as besteiras dele no programa da Globo, se eu não me engano foi um programa do Sport TV, enfim, teve toda essa confusão, mas basicamente é isso. A questão da mobilidade era complicada, o Botafogo entrou, não teve tanta mudança assim, né? Só a questão da arquibancada ser preta e branca que me incomodava um pouco. Veio o Flamengo, me incomodava muito chamarem de Ilha do Urubu. Achava que era um desrespeito pra gente, mas as pessoas não estavam nem aí se torcedor português se incomodarem. Mas é o Flamengo, né? Isso que a Mari falou, na verdade, acaba focando muito no Flamengo. O Flamengo foi o último, mas na época do Botafogo também não era Luso Brasileiro, era Arena Botafogo. Mas então, poucas pessoas denominavam a Arena do Botafogo. Assim, eu digo, mas no meu ciclo de amigos, né? Em comparativo, Botafogo e Flamengo está muito longe de número de pessoas que veem, se importam ou divulgam, vamos dizer assim. Mas, assim, os dois foram importantes, mas ao mesmo tempo foram ruins para a Portuguesa. Quando o Botafogo chegou, ele pavimentou ali dentro do estádio, ali em volta ali do campo ali, deu uma mexida, era tudo barro, era terra, era grama perdida e tal. Então eles botaram cimento, ajeitaram igual a cara, mas ajeitaram. E levantaram as arquibancadas. Na época do Botafogo lá, era interessante, tinha refletor e tal, a Portuguesa ganhou um trocadinho, a gente não tem noção quanto que ganhou, tanto o Botafogo quanto o Flamengo. Mas foi um dinheiro legal. O Botafogo a gente já ganhou alguns jogadores que nenhum serviram para nada. O que mais empolgou a gente na época, para você ter noção, foi o Lucas Zen. Foi o que mais empolgou a gente naquela época. E mesmo assim não jogou uma partida. Mas beleza. A Portuguesa, né, quando o Botafogo saiu da ilha do Governador, teve esse problema das arquibancadas, que eles tiraram e largaram lá. E esse fato de largarem lá, tá, tipo uma obra em volta do campo, impossibilitou a Portuguesa de jogar lá. A Portuguesa teve que jogar o Campeonato Carioca inteiro na Rua Buri. Depois foi jogar a Série D no Luso Brasileiro. Com o Flamengo, teve essa parada que a Mari falou, a torre caiu, e aí tinha o inventário do campo, uma planta do campo. E como é que na planta do campo tinha uma torre, que a torre não existia lá? Como é que faz? E aí tinha que morrer um dinheiro, tinha que organizar não sei o quê, sei que a Portuguesa conseguiu movimentar isso depois de um ano, que a gente não pôde ver jogos. A Portuguesa jogava no Luso, mas a gente não podia ir. A torcida não tinha esse acesso a ver os jogos, foi por isso que a gente viu o jogo no trio elétrico, cantando e tudo. E o Flamengo, a gente fez no trio elétrico, a gente saiu em matéria na Espanha, na Argentina, tudo quanto é buraco por causa disso.
E teve essa parada do Flamengo. O Flamengo movimentou um pouco mais o clube. Ele ajeitou um pouco mais o clube, a área social. Até questão Então, externa, a fachada mudou, ficou mais bonita. Deu uma ajeitada na cabine de imprensa, pintou o clube inteiro. O Flamengo, por ser vermelho e preto, então tinha essa parada. O Botafogo e o Flamengo fizeram arquibancada tubular. E a arquibancada social é da Portuguesa. Então o Flamengo só pintou de vermelho, tinha o chão da arquibancada é verde, com detalhes amarelos. Então a social era da Portuguesa, tubular era do Flamengo, igual era do Botafogo. Então, tanto que a gente até zoava, que a gente ficava em pé na cadeira da social, a gente falava que a gente estava pulando em R$450, que era o ingresso em média da social no jogo do Flamengo. Então a gente pagava R$5 e pulava onde o pessoal sentava. Então, querendo ou não, foi válido para o clube, por questões financeiras, talvez de parcerias e tudo mais um pouco, com empresários e tal. Pode ser que tem alguns jogadores aqui, não sei, a gente não tem acesso, mas eu acho que é mais de... Teve problema campo, que a gente conseguiu jogar em casa, porém a questão financeira deve ter ajudado sim, porque a Portuguesa, quando o Marcelo e o João Rego entraram na Portuguesa, a Portuguesa tinha quase 500 mil de dívida, até mais, se eu não me engano, e está tentando ajeitar, tanto que a Portuguesa agora é o primeiro clube que tem movimentado com energia solar. Isso já dá uma diminuída legal na conta de luz. A Portuguesa agora botou os refletores no estilo Maracanã. A parte social sempre está em movimentação, sempre está sendo ajeitada. A Portuguesa foi toda pintada, tanto dentro quanto fora. A gama está toda trabalhada. A Portuguesa está criando um campo atrás do campo mesmo para poder treinar, além do que já tem. Está fazendo um outro, tem campo de futsal, está tudo ali organizado, entendeu? Então, ajudou muito de fato. Eu inclusive, eu vi foi o pré-jogo, se eu não me engano, na Rádio Tupi, desse Fluminense, da primeira partida, né, da semifinal do Carioca, Fluminense e Portuguesa. E o Evaldo José, que é o locutor da Rádio Tupi, ele falando muito bem ali do estádio do gramado, enfim, é o que está sendo construído em volta também ali. Então, por isso, essa questão, né? Se realmente o fato, se houve uma perda técnica, mas do ponto de vista administrativo, financeiro, eu acho que a Portuguesa pode ter lucrado aí com isso e obviamente, isso vai se refletir em campo, né? E assim, tem a parada que a Mari falou, eu não moro na ilha, então não tenho tanta essa noção. Mas o problema do luso brasileiro ali não é nem do estádio, é da vizinhança, que não tem noção da importância do estádio, porque o bairro só existe, só foi pavimentado, foi moldado por causa do clube. Então, a via principal ali foi feita por causa do clube, o bairro se chama Portuguesa por causa do clube, e a galera é muito contra. Então, tipo assim, quando o Flamengo alugou lá para a Portuguesa, financeiramente foi interessante, óbvio, não teria alugado, não teria liberado de botar esse name rights aí, Ilha do Urubu, ou Arena Botafogo, ou até mesmo Arena Petrobras na época. Mas os vizinhos não entendem e reclamam. É muito o que acontece com a Gávea e Laranjeiras, que não podem mandar jogos lá porque os vizinhos reclamam. Sim. Obviamente tem a questão comparativa financeira que o morador da Gávea e da Laranjeira tem muito mais voz que o morador da ilha ali da Portuguesa. Então não vai ter tanta força para brigar assim na justiça. E o problema da mobilidade ali também, né? Porque só tem... uma parada que assim, se tem um Vasco e Flamengo no luso brasileiro, não tem como ter um Vasco e Flamengo no luso brasileiro. Porque é o mesmo caminho que a torcida entra que a torcida sai. Então, para dar briga vista, ali, né? é dois pulos. Exato. Quanto à questão dos moradores, eu vou até defender um pouco eles, porque realmente aqui era muito complicado, faziam realmente muita baderna. Né? Assim, quer torcer, torce. Entendeu? Mas a partir que você está destruindo o patrimônio, a partir que você está destruindo alguma coisa, já não é mais torcer. Entendeu? Aí questão de vandalizar. Não, Rodrigo, já tiveram portões quebrados e tudo mais. Lógico, sim. Isso eu acho. Mas o vandalizar, às vezes, também tem outra versão. Não, então, mas aí é que tá. Eu já vi, por exemplo, inclusive quando foi Botafogo Cruzeiro, né, que comentei aqui no pré-jogo, teve confusão da Fúria, né, do Botafogo com a Máfia Azul, tiro de borracha ali, porque a Fúria queria pegar na porrada a Máfia Azul.
10 pessoas da Fúria sem dar Mafezu. E aí teve que vir policial, tiro de borracha, para aquelas bombas, né, para separar o pessoal. Então acaba que, de certa maneira, eu acho que reclamar dos jogos ali eu não acho justo, né? Porque toda a questão de, você falou, Rodrigo, daquele bairro estava pavimentado e tudo mais pela Portuguesa, mas também eu não acho justo chegarem num ponto de vandalizar, chegar num ponto de ter briga, a ponto de ter bala de borracha, até porque se tem algum morador passando na hora e tá tendo confusão, entendeu? E aí? Acaba pegando um tiro de borracha sem ter feito nada. Então, até a questão da Portuguesa, o entorno da Portuguesa é complicado por isso. Por exemplo, o Maracanã tem muito espaço em volta. Então, se tiver briga e tudo mais, e outra, jogo no Maracanã é outra coisa, né? Os moradores já sabem que vai ter jogo lá, tudo mais, então evitam passar muito perto do Maracanã. São Januário, o pessoal já conhece o esquema, como é em São Januário, né? Agora, aqui na Portuguesa, a gente não estava preparado para ter jogo de time grande, entendeu? Então, meio que os moradores, no começo, não aceitaram muito bem a ideia, e eu até entendo o lado deles, mas também discordo, porque eu acho que traz mais movimentação, né? Até um pouco melhor lá para o bairro, mas também tem essa questão da bagunça que teve aqui, né? Justamente a questão do entorno do estádio, uma entrada e uma saída, entendeu? Então era muito complicado. Se tivesse briga, vai correr para onde? Mesma saída. Mas vamos deixar esses aspectos de briga de lado aí, para a gente falar um pouquinho mais na história aí da Portuguesa, antes da gente encaminhar aqui para o final. Queria que vocês falassem aí, Rodrigo, além do Miguel aí, que fez os 2 gols lá contra o Real Madrid, quem são outros atletas históricos aí que a Portuguesa tem, que de repente brilharam aí em outros clubes, enfim, tem alguém aí que você possa destacar? Então, o maior jogador da Portuguesa, fator histórico, pelo que eu entendo, é o Lua, um atacante, e um que é conhecido por nome pela galera é o Luizinho das Arábias. Jogou em várias equipes, jogou na Portuguesa também. Um outro também é o Escurinho, que jogou no Fluminense também. Então, são jogadores históricos assim, da Portuguesa, que foram, vamos dizer assim, os principais em suas épocas. E assim, até tem uma parada que o pessoal fala que é tipo qual foi o melhor jogador da Portuguesa que você viu jogar. A gente tem alguns. Eu e Mário somos Milton Zete, que é o goleiro da Portuguesa, jogou no passado aqui, tava no Macaé, saiu já. Mas assim, o Milton pegou muito, o Neguete hoje está pegando muito também. Não vou também esquecer, eu não sei que o Fogos é esse, mas enfim, acho que minha voz está saindo. O goleiro Vitor Hugo, que está na Portuguesa há muito tempão também, Romarinho, mas o Alan, que foi o atacante da Portuguesa, mas o principal dali, da história da Portuguesa atual é o Chay. Porque o que o cara joga é absurdo. É absurdo. O cara joga é absurdo. Talvez se ele não tivesse investido no futsal, obviamente ele poderia não ser o Chay, mas ele não tem investido no futsal e tem investido no futebol de campo, talvez ele tivesse muito maior e não tivesse na Portuguesa ou algum outro clube mais evidência, jogando fora, sei lá. Ele jogou em país muito doido, Tailândia, Japão, sei lá, país muito nada. Uma coisa assim. Mas só país quando maluco. ele tentou o futebol de campo, ele jogou em times assim um pouco mais desconhecidos, rodou em vários times, né? Ele, inclusive, eu tenho até a agradecer a ele, porque no começo da MFC a gente não tinha o que falar muito sobre a Portuguesa, porque não tinha começado a Série D. E aí eu perguntei para ele quais times ele já passou, e é uma lista enorme de times que ele já passou. Eu não vou lembrar todos os times que ele já passou, mas ele foi muito solícito, né? É um amor de pessoa, inclusive. Além de bom jogador, é um amor de pessoa. E para mim, esse que é o que mais vale, né? Não adianta ser um ótimo jogador e ser uma pessoa nojenta. Ele consegue ser uma pessoa ótima, joga muito. E já passou por vários times, né? Mas o destaque dele realmente foi no futsal. Isso é indiscutível. Já foi o melhor da América Latina, o segundo melhor do mundo, se eu não me engano. Então, assim, o cara realmente joga muita bola. Tá fazendo história aí na luzinha, né? Uma outra parada que a galera fala, eu sei que é muito carinho, mas a gente dá um nervoso quando alguém chama a gente no diminutivo.
Opa, então, perdão aí a todo mundo, todos os torcedores. sim, Não fiz mal. De boa, de boa. Não, sim, então, é isso que eu tô falando. A gente entende que é no carinho, no afeto e tal, mas é muito doido, porque ninguém tem afeto com o Flamengo. Falando, não, o Menguinho é muito legal. Ah, o Nencinho é maneira dessa. Pô, o Vasquinho do meu coração, não existe. Faz todo sentido e tá aqui reiterando o meu pedido de desculpa. Não, que isso, a gente entende de verdade, a gente não tá julgando, não. Porque realmente, eu tenho muitos amigos que vêm falar da Portuguesa com carinho, falando de Luzinha e tal. Aí eu fico, amigo, não fala Luzinha. É porque, né, tipo assim, a gente não vai repreender a pessoa e falar assim, não fala Luzinha. Mas é que pra gente, sei lá, é estranho, sabe? Alguém chegar e falar Luzinha, sabe? Parece tipo assim, é muito estranho, menosprezando, né? É como se fosse não é, não, mas eu entendo que não é um menosprezo de vocês, mas pra gente, não é que parece um menosprezo. Mais ou menos como chama o América de é Mequinha, né? Então, mas a América de Mequinha tem todo um fator histórico. O da gente não é nem menosprezo, é pena. Acaba sendo uma pergunta assim, aquele conotação, time tão fofinho, né? É a conotação. Aquele time é tão fofinho, pena que não sei o quê. É tipo isso. E antes dessa campanha, a Portuguesa estava no ranking dos campeonatos cariocas, a Portuguesa estava em 14º. O ranking eu vou falar aqui rapidinho, é Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, América, Bangu, São Cristóvão, Paysandu, Madureira, Olaria, Bom Sucesso, Americano, Volta Redonda e a Portuguesa em 14º. Agora já deve ter passado alguns aí, com certeza. Isso aí é o número de jogos com aproveitamento. Né? O Paysandu, que não existe há 500 anos, está lá em 8º, porque, enfim, já foi campeão, coisa que os outros times não foram. Então tem essa parada. E assim, essa questão dos nomes é engraçado, porque a Portuguesa de São Paulo, a de Esportes, é Lusa, a Santista é a Briosa, a Londrinense é a tal Luzinha, que eles se denominam Luzinha, o clube, o perfil oficial deles é Luzinha, e a gente não tem esse nome. A gente não tem. Se a gente for Lusa, a gente é igual a de São Paulo. Briosa a gente não é. E aí Luzinha a gente não gosta, e mesmo assim já é da outra Portuguesa. E aí tem essa parada que a galera chama, tem a galera que não gosta, mas eu acho legal porque é uma diferença nossa. A galera chama a gente de Guesa. A Guesa daí, a Guesa. Eu fico nervosa, eu tenho nervoso. Sim, mas assim, português é muito grande, pô. Português é muito grande. E assim, diferente de Américas da vida, né? Que existem Américas do mundo inteiro. Portuguesas tem poucas. Tem a Portuguesa Rio, São Paulo, Santos, Londrina, Venezuela, não tem nada a ver com a nossa Portuguesa, que é uma Portuguesa vermelha e preta, joga a primeira divisão da Venezuela, e tinha até há pouco tempo uma Portuguesa em Manaus. Então, clubes oficiais não existem portuguesas, muitas. Só essa, tanto que tem a Copa Rubro-Verde, que nós somos os únicos campeões. 2 anos de Copa Rubro-Verde, 2 títulos. Um em cima da Portuguesa de Esportes, lá no Canindé, nos pênaltis, e o outro contra o Marítimo de Portugal, aqui no Luso Brasileiro, que a gente venceu também, nesse jogo que a Mari pegou uma marquinha de camisa. Boa! Léo! Porque eu estraguei a foto dela com a taça. A única foto. Que coisa, hein? Isso aí não pode acontecer, porque o registro é histórico, né? Eu tô na história da Mari, já era. E aí no jogo contra o Nova Iguaçu, ele tava fazendo stories pro Instagram, né? Eu vou sacanear ele, estragou minha foto com a taça, eu vou estragar os stories dele no jogo contra o Nova Iguaçu. Só aparece eu lá atrás sacaneando ele. Ele, invadiu tua foto e invadiu meu vídeo. Aí ficamos kits. Pode. Tá 0-0, né? 0-0. Ô, Léo, você que tá aí muito quietinho, faz a sua última pergunta aí, encerra com chave de ouro esse bate-papo sobre a Portuguesa aqui do Rio. Bom, eu queria que vocês, em poucas palavras, dissessem qual foi o jogo que mais marcou vocês e o jogo que mais chateou vocês. Uma decepção grande e uma alegria grande. Em poucas palavras, a gente tem aqui o famoso 7-1 a favor e 7-1 contra. Queria que vocês deixassem essa mensagem aí, enfim, informassem, né, qual foi o jogo que deu mais alegria para vocês e o jogo que mais entristeceu vocês. Assim, questão jogo, não questão história.
né? O jogo que mais me deu alegria foi Portuguesa Nova Iguaçu, que eu até contei a história toda no pré-jogo. Mas basicamente uma virada no último lance, né? A gente estava perdendo de 2-0. Fizemos um gol de pênalti no segundo tempo. A gente foi para o intervalo já 2-0. Fizemos um gol de pênalti, aos 42 a Portuguesa fez mais um gol, 2-2. E no último lance a gente virou o jogo, né, para 3-2. Foi uma festa nos brasileiros, né? Foi, acho que, o melhor jogo que eu já vi. O pior tem muitos jogos ruins que eu já vi. Não, mas Nossa escolhe um só, que é justamente para não ficar com a cabeça muito inchada. Acho que Português e o RT, que a gente foi desclassificado em 2017. Esse foi, assim, que mais me chateou, né? Foi mais complicado, assim, para mim. Creio eu, né? Assim, pensando rápido, foi esse. Boa. Né? Contando o jogo da Portuguesa. Se fosse o que mais me chateou na história, foi Cascavel e Cabo Friense. Calma, esse deixa para um próximo capítulo. Fala aí, Rodrigo. Então, o melhor jogo, igual o da Mari, isso é incontestável. E o pior jogo, cara, como ela falou, difícil escolher. Mas, assim, tem Flamengo ferrando a gente sempre. Mas, pra mim, o pior jogo foi o primeiro jogo que foi transmitido pós-pandemia, antes da pandemia. Foi Flamengo e Portuguesa no Maracanã. Portuguesa. A gente tava se organizando para ir pro jogo e tal. Pô, o Flamengo vai com o time reserva. O Flamengo ia jogar Libertadores lá com o Independente Del Valle. Ia vir com o time reserva pra caramba. Não era esse reserva de agora. Pô, a gente vai ganhar, a gente tá voando, não sei o quê. Veio a pandemia, fechou os estádios. Até aí, beleza. Portuguesa mete 1-0 o Michael Douglas. Volante, meteu 1-0. E aí, eu tava vendo em casa o jogo. Foi daí que surgiu a ideia de fazer as transmissões. Tava ganhando de 1-0, ganhando de 1-0. Aos 43, o Marcão fez o gol contra. E depois o Flamengo virou. Seria o primeiro jogo que o Flamengo ia perder naquela fase Jorge Jesus. O Flamengo não tinha perdido ainda, ia perder aquele jogo. E, na verdade, não ia ganhar, né? Depois acabou empatando, não ia ganhar e fez a virada. Eu lembro que acabou, o jogo foi horrível. Eu fiquei com febre no meio do jogo. Eu sou emocionado a esse ponto. Por isso que eu fiz a ideia de fazer narração, porque eu sofro e eu fico nervoso sozinho, então eu tenho que sofrer com alguém. Quando eu vejo o jogo do lado da Mari, a Mari se treme tanto que eu fico calmo. Se você parar para analisar as nossas transmissões, quando eu tô com a Mari, eu tô calmíssimo. Quando eu tô longe dela, eu tô nervoso, porque o nervosismo dela tem que passar para alguém. Tem que tomar um suco de maracujá antes de começar a partida. Acho que nem maracujá serve. Nem maracujá. E aí eu lembro que acabou o jogo, a Portuguesa perdeu 2-1. Veio o Jorge Jesus falando que a Portuguesa estava tendenciosa ao fracasso pelo jeito que jogava. A minha ex veio e mexeu na minha cabeça e falou assim: relaxa, o Flamengo é melhor mesmo. Quando ela falou isso, cara, eu falei, não é possível. Para mim foi o pior jogo da minha vida, assim. Foi esse. Complicado. Mas enfim. Galera, obrigado por esse papo bacana aí das histórias da Portuguesa. A gente ainda vai falar muito mais sobre essa paixão. Tomara que a gente consiga superar aí a questão da pandemia para a gente voltar aos estádios e a gente poder acompanhar aqui no canal aí uma transmissão em loco com vocês aí, acompanhando de perto essa emoção bacana. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Esperamos vê-los em breve aí com muito mais histórias da Portuguesa. A gente que agradece, lembrando que jogos da Portuguesa, desde a Série D do ano passado até o Carioca desse ano, toda a gente narrou na TV Solusitano. E toda segunda-feira, 8h30 da noite, a gente está lá na MFC, falando da Portuguesa e de todos os times brasileiros aí, só com mulheres opinando. Eu, como falo lá, eu sou o Gangula, eu só jogo a bola e elas fazem o jogo. Então, toda segunda-feira, 8h30 no MFC. Obrigado pela parceria, tamo junto, parabéns pelo trabalho de vocês. E espero estar aqui mais vezes. E vocês lá com a gente também. Não, vamos junto. E a gente já faz logo o convite, ó. Chega, faz a inscrição aqui, lá também. Porra, compartilha, comenta, dá o like, porque é o que faz a gente crescer aí. Mari, dá seu último recado, por favor. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? É sempre muito bom falar de futebol, ainda mais falar da Portuguesa, né?
e ver que tem pessoas realmente interessadas em conhecer a Portuguesa, em conhecer a história da Portuguesa. E quero parabenizar vocês pelo trabalho, foi um bate-papo muito suave, muito tranquilo, né? Eu geralmente fico muito tensa e fiquei tranquilaça aqui falando. De boa, Então, só porque você queria estava falando parabenizar da Lusa. vocês. Também, mas quando a conversa é boa, a gente acaba se estendendo e tudo mais. Eu queria parabenizar pelo trabalho de vocês. Sigam a gente no UFC, claro, e sigam a gente na TV Sou Lusitano. Vocês vão ver as minhas reações. Na verdade, eu digo que sou comentarista, mas na verdade são mais as minhas reações durante o jogo que fazem sucesso, né, entre aspas. Eu pouco falo, porque eu fico mais nervosa do que qualquer outra coisa, mas acompanhem a gente, né? E que a gente consiga fazer ainda mais história, não só a Portuguesa, mas também o 7x1, o MFC, TV Sou Lusitano. Vamos crescendo, todos juntos. Beleza, galera. Obrigada, Chegando ao final aí de mais um programa, esperando todo mundo aqui em breve. E quem não fez a inscrição ainda faz. Quem não conhece a TV lá, Sou Mais Lusitano, Sou Lusitano? Não é isso, Rodrigo? TV Sou Lusitano. Sou Lusitano. Sou Lusitano no Facebook e no YouTube, TV Sou Lusitano. Beleza, faz a inscrição aqui, lá, comenta lá, dá like aqui, dá like lá. Beleza, galera? Chegando ao final, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!